Uma coisa é verdade, quando o processo é muito difícil, quando o processo é muito doloroso, quando ele te traz um desconforto, que ele te tira ali da sua zona de conforto, você pode ter certeza que é porque as bênçãos são muito grandes. Com certeza. Né? E também acho importante você falar que a gente precisa ser resiliente igual o Davi foi, né? Hello, pessoal! Estamos iniciando agora mais um episódio do nosso Caro Cast. Que dia que é hoje, Enio? 1º do 11, às 18h30. Estamos aqui gravando mais um episódio muito especial. Comigo hoje temos meu digníssimo e amado esposo Guilherme Bernardes. Vai, uma salva de palmas, Enio. Ô, Carol, obrigado pelo convite mais uma vez. Seja muito bem-vindo. Você já é de casa, né, amor? Bom, pessoal, hoje nós vamos abordar um tema que é suporte o processo. Chamei aqui o Guilherme para estar nos ajudando com a experiência de vida, com aquilo que Deus tem ministrado no seu coração a respeito deste tema. Bom, para iniciarmos, vamos falar sobre as promessas de Deus. O que são as promessas de Deus, Guilherme? Olha, Carol, esse assunto, ele abrange, acho que é muito grande, né? A gente poderia entender que as promessas de Deus seria basicamente o que está na Bíblia. Eu acho que até o fato de você obedecer seus pais já é uma promessa de Deus. Né? Eu acredito muito que as promessas de Deus, todas as pessoas que acreditam em Jesus, elas têm promessas sobre a sua vida, né? Basta crer que você encontra diversas promessas sobre a sua vida e muitas vezes a gente pergunta, fala, mas aonde que estão essas promessas, né? Às vezes a pessoa nunca recebeu uma palavra. Sim. E ela fica assim, será que eu também tenho promessas sobre a minha vida? Gente, basta lermos a Bíblia, abrir a Bíblia, que nós vamos ver diversas promessas de Deus que estão escritas lá. O Guilherme até citou uma que é o primeiro mandamento com promessa, que é honrar teu pai e a tua mãe, né? Que com este mandamento ele vem seguido de uma promessa que terás vida longa. Né? Então, no decorrer das nossas vidas, além dessas promessas, né, que estão descritas ali, que quem escreveu foi o Senhor, e ele é homem fiel de cumprir com tudo aquilo que ele prometeu para a vida de cada um de seus filhos, né? Com certeza. E na Bíblia mesmo tem muitas passagens que tratam da obediência, né? Que se você for obediente a Deus, você colherá muitos frutos. Exatamente. Então, assim, às vezes a gente nunca, na realidade, ali no meio que nós vivemos, né, na realidade que a gente está enfrentando, a gente não consegue enxergar as promessas que o Senhor fez em nossas vidas. Já passou por esse momento? Às vezes você está passando por um momento tão difícil, enfrentando um problema, que às vezes você esquece daquela promessa que você recebeu, daquela palavra que você recebeu. Claro, isso é o que mais acontece, né? Principalmente no início da nossa caminhada com a vida cristã, a gente chegava lá na igreja, Deus falava tanto conosco, né? Fala ainda com a gente muito. E vinha aquela palavra profética, a gente ali enfrentando dificuldades, enfrentando vários obstáculos. Aí a gente ali no meio do olho do furacão, com aqueles obstáculos ali, a gente, peraí, vamos lembrar da promessa que Deus falou para nós no culto anterior aqui, que recebia aquela palavra profética. Isso dava vigor pra gente, era um combustível, né? Isso dá muita... alimenta a nossa fé, a nossa esperança, né? Só que é muito interessante que a gente não pode nos esquecer, né? Daquilo que o Senhor falou, porque o homem, muitas vezes a gente pode prometer as coisas e nós, como seres humanos, somos muito, muito falhos, né? E por diversas vezes a gente deixa de cumprir, às vezes, promessas, né? Que foram feitas. Mas o Senhor, ele não deixa de cumprir nenhuma promessa na vida dos seus filhos. Então, eu recordo, como você mesmo disse, eu recordo de vários momentos da minha vida no qual eu recebi uma palavra ali do Senhor e que a minha realidade naquele momento era totalmente diferente. E, em regra, gente, é dessa forma que acontece. Às vezes você está enfrentando uma circunstância e naquele momento ali que você está no olho do furacão, podemos dizer, você recebe uma palavra do Senhor, você recebe uma promessa e
por muitas vezes a gente até se questiona, né? A gente fala, será que isso faz sentido na minha vida? Só que a gente esquece que nós não devemos analisar de acordo com aquilo que estamos enfrentando, mas a gente sempre tem que ter uma visão de quem prometeu, né? Isso. Quem prometeu, quem fez essa promessa. Quem fez essa promessa não volta atrás, né? E o importante também é a gente lembrar que quando Deus promete, ele não dá data. Né? Ele não determinou, vai ser amanhã, vai ser daqui um mês, vai ser daqui um ano. Então o tempo de Deus é de Deus. Exatamente. Aí já entra a questão do processo, né? Já entra a questão do processo. Toda pessoa, como eu disse, que acredita em Jesus, ela tem uma promessa sobre a sua vida. Só que da palavra que o Senhor deu até o cumprimento dessa promessa, gente, existe um caminho a ser trilhado, né? Que nós chamamos de processo. E muitas pessoas, no meio do caminho, acabam desistindo. Então, acredito muito que a gente não sabe passar por trilhar esse caminho, sabe? O Senhor está aqui, ó. Você tem uma promessa, você tem uma palavra sobre a sua vida, mas na caminhada de alcançar para você pegar aquela promessa, você acaba desistindo. Porque nós, muitas vezes pelo imediatismo, né? A gente quer que o cumprimento seja hoje, seja daqui uma semana no máximo, e a gente já acredita que é muito esperar isso, e a gente acaba descredibilizando aquilo, né? E a gente deixa de trilhar, de percorrer, de lutar. Porque a gente tem que entender uma coisa, o Senhor dá a palavra, mas a gente tem que fazer a nossa parte. Claro. Né? A gente tem que caminhar naquele processo ali. E isso me lembra algo muito grandioso, que foi a respeito da vida de Abraão, né? Deus fez uma promessa para Abraão. Ele prometeu que daria um filho, né, para Sara e Abraão, e os anos se passaram. Ele já estava de idade, né? A sua esposa também, se fosse olhar pelas circunstâncias ali, seria humanamente impossível, né, dela gerar uma vida. Mas o Senhor prometeu para Abraão que daria filhos, descendentes a ele. E é lindo de ver a fé que Abraão teve, né? Porque ele tomou posse daquela palavra do Senhor e ele esperou. Ele além de ter esperado, ele foi obediente. Ele trilhou o caminho no qual o Senhor falou para ele, né? E é bonito de ver que passaram-se 25 anos da promessa que o Senhor fez na vida de Abraão até a realização dela. É muito tempo, né? E hoje nós não conseguimos esperar um dia, 2 dias, uma semana. Quantos de vocês que estão aí nos assistindo, vocês estão precisando de uma palavra que vem do Senhor, de uma promessa em suas vidas, mas a gente acaba se esquecendo e sendo imediatista e cobrando porque não teve uma resposta, não teve a sua oração respondida, e a gente acaba deixando de orar por aquela causa específica, né? A gente fala, o Senhor não me respondeu hoje, a partir desse momento eu não vou mais orar por aquilo. Mas isso eu acredito que é pouca fé. Nós precisamos ser como Abraão, que teve a sua fé tão grande que conseguiu esperar por 25 anos, gente. 25 anos. E eu fico me perguntando, o que levou Abraão a esperar 25 anos? Eu acredito muito que o principal motivo que levou ele a esperar 25 anos é de quem prometeu. Né? Ele conhece a pessoa, né? O Deus que prometeu, sabe que não é um Deus de deixar de cumprir a sua palavra. E o segundo ponto também é pela fé, né? Que era o maior combustível que Abraão tinha na sua vida e que levou ele a ser persistente nesse caminho. Eu acho que é uma passagem bíblica, Carol, que serve muito de reflexão pra gente, né? Vale refletir, porque Abraão esperou 25 anos e mesmo a sua esposa com idade tão avançada acabou concebendo aquela criança ali, né? Cumprindo ali a promessa de Deus. Então, se uma mulher de idade avançada e mesmo esperando 25 anos foi possível, isso tudo significa que Deus pode tudo. Pode tudo. E eu vejo da seguinte maneira, né? Trazendo para a nossa realidade. Abraão, ele tinha 2 opções, né?
que era acreditar, tomar posse realmente daquilo que o Senhor falou na vida dele, queria realizar, e trilhar aquele caminho, né, para alcançar aquela bênção, ou ele tinha a segunda opção, que era simplesmente desistir, né? Sim. Gente, 25 anos, não, nós estamos falando de 25 anos, não de 25 dias, né? E poderia ter passado, assim, 10 anos, vamos dizer aí, 15 anos, e ele falar, a partir de agora eu vou desistir. Né? Até hoje não se cumpriu aquela promessa do Senhor sobre a minha vida, então eu vou desistir. E é triste ver quando a gente desiste, principalmente no meio do caminho. Foram 25 anos. Imagina se Abraão tivesse desistido aí com 12 anos, né? E meio, tivesse largado mão e desistido. Ele não teria alcançado aquela bênção para a sua vida. Com então, certeza. a gente precisa aprender a ser persistentes. Persistentes, não duvide da palavra do Senhor, porque se Ele te deu uma palavra, se Ele te deu uma promessa, Ele vai cumprir, por mais que seja demorado o processo, né? E o processo, ele serve muito para o amadurecimento, né? Durante esse caminho, durante esse percorrer aí, né, até alcançar a bênção, o Senhor, eu acredito muito que Ele vai nos moldando, que Ele vai nos lapidando ali, transformando a nossa realidade, transformando coisas dentro de nós, para que no momento que Ele possa cumprir com a promessa, que estejamos preparados para recebê-la. Carol, eu quero aproveitar também, em alguns episódios anteriores eu falei sobre Davi. Eu trouxe uma passagem. O Guilherme, adora Davi, gente. Quando vocês verem o Guilherme falando, saiba que terás Davi. Davi é um exemplo para mim, né? Então eu trouxe uma passagem aqui em 1 Samuel 16, que eu queria deixar registrado aqui. No versículo 1, o Senhor disse a Samuel: até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu o rejeitei como rei de Israel. Encha um chifre com óleo e vá a Belém, e eu enviarei a Jessé. Escolhi um dos seus filhos para ser rei. Aqui no versículo 11, Samuel pergunta para Jessé: estes são todos os filhos que você tem? Jessé respondeu: ainda tenho caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse: traga-o aqui. Não nos sentaremos para comer até que ele chegue. Então Jessé mandou chamá-lo e ele veio. Ele era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel: é este, levante-se e unja-o. Cara, eu acho interessante aqui que Samuel, profeta, né, conversava diretamente com Deus, e Deus pede para ele não se entristecer por causa de Saul, porque Deus não queria Saul mais como rei de Israel. Então ele manda Samuel ir a Belém, que ele mostraria qual seria o próximo rei. Então, chegando lá na casa de Jessé, Jessé tinha 8 filhos. Né? Jessé traz todos os 7 que ele achava que poderia ser a pessoa, e Samuel fala: não é nenhum desses. Você tem outro filho? E Jessé disse que sim. Tinha o caçula, né, que era o filho mais novo. Ele não imaginava que o filho mais novo, né, às vezes o mais mirradinho, o mais fraco ali, poderia ser o escolhido por Deus. Poderia ser o rei de Israel. E aparece lá Davi, né? A Bíblia também mostra que Davi, apesar de ser o caçula, era ruivo e tinha boa aparência, tinha belos olhos. E a hora que Samuel viu ele, Deus confirmou: este é o próximo rei de Israel. Então isso eu acho muito bonito. Eu acho que você sabe como é a minha simpatia pela história de Davi, e eu vejo que quando Deus tem uma promessa na nossa vida, e quando você é obediente a Ele, ela há de se cumprir. Então isso, todos os dias eu trago essa passagem comigo, isso aumenta e aquece o meu coração. Por mais todas as dificuldades que a gente possa passar, eu lembro de passagens como essas, isso me dá força, me dá combustível. E é bonito de ver como que a partir dessa palavra, Davi passou a se posicionar, né? Claro. Baseado na palavra que ele recebeu. Porque, gente, entende uma coisa, assim como eu falei anteriormente, né? Todos aqueles que acreditam em Jesus têm uma promessa para a sua vida, mas nem todos a recebem, né?
Porque muitos passam a vida toda sem receber aquelas promessas que tinham, né? Por quê? Por que muitos não recebem, se todos são filhos e todos têm? Porque você tem aqui, igual Davi. Davi teve a palavra do Senhor, ele teve o direcionamento e ele soube trilhar aquele caminho. Claro. Deus, ele vai te dar a semente, mas vai de você plantar, cultivar e regar aquela semente diariamente. Você tem que trilhar o processo, você tem que caminhar para que aquilo seja cumprido na sua vida, sabe? Se Davi tivesse recebido aquela palavra e simplesmente não tivesse tido nenhum posicionamento, não tivesse começado a fazer com que aquela palavra fizesse sentido na sua vida, com certeza essa palavra não teria, né, se cumprido na vida dele. Então, primeiro ponto, né, que faz as pessoas não receberem as promessas em suas vidas. Primeiro é a questão de desistir no meio do caminho, você simplesmente desistir no processo, porque o tempo do Senhor é diferente do nosso. Então, hoje ele pode estar te dando uma palavra, ele pode te dar uma palavra quando você tem 10 anos, e essa palavra se cumprir quando você estiver com 20, com 30. Então, o tempo dele é diferente do nosso. Então, a gente não pode receber aquilo e ficar aguardando, contando ali no relógio quanto tempo falta para aquilo acontecer, porque tudo é um caminhar, tudo é um amadurecimento. E o segundo ponto é a questão do posicionamento, né? Muitas pessoas não recebem porque elas não se posicionam. Como que o Senhor vai entrar na sua vida? Como que o Senhor ele vai cumprir a tua palavra, vai te direcionar, se muitas vezes a porta da sua vida está fechada para ele? Com certeza. Se muitas vezes ele não tem por onde entrar. Se muitas vezes você vive uma vida totalmente diferente daquilo que o Senhor prometeu. Nós sabemos que para ser um grande governante, né, para ser assim como Davi foi rei, ele teria que passar por um processo e ele teria que fazer por onde chegar até aquele reinado, né? Por ter aquele reinado. E se ele tivesse tido uma falta de posicionamento, né, se ele não tivesse sido fiel à vontade do Senhor, se ele não tivesse buscado, né, procurado profundamente ali se aperfeiçoar na palavra de Deus, ter um relacionamento e se aprofundar naquilo, com certeza ele não teria chegado a ser rei. Com certeza. Caro, eu quero também deixar para as pessoas que estão nos ouvindo que existem algumas tarefinhas que a gente possa colocar em prática para ajudar nessa caminhada, tá? Eu, por exemplo, mesmo, eu estou lendo Provérbios, né? O livro de Provérbios ele é dividido em 31 capítulos. Então, coincidentemente, quase a mesma quantidade dos dias do mês, né? Então, eu acho muito interessante a pessoa ter a dedicação ali de ler um Provérbios por dia. Isso também nos traz o alimento e nos torna firme e forte para poder seguir nessa caminhada diária, né? Verdade. Bom, pessoal, e outro ponto também que a gente muitas vezes deixa de receber essa palavra, essa promessa, essa bênção sobre nossas vidas, é o fato de não ter sido resiliente ao processo, né? Provérbios traz muito isso, né? A resiliência e a diligência também. E vai muito do lugar aonde você está. Tem ambientes que te aproximam da presença do Senhor, né? Muitas vezes as pessoas, mas eu nunca recebi uma palavra, o Senhor nunca me direcionou, nunca falou comigo. Mas quais os ambientes que você está buscando essa palavra do Senhor, né? Por onde que você está trilhando, por onde que você está caminhando, porque tem lugares que te aproximam de palavras proféticas, tem ambientes que te levam a ter uma conexão maior com o Senhor, da mesma forma que tem ambientes e lugares que te afastam disso e que você deixa de escutar aquilo que o Senhor tem para a sua vida. A gente já viveu isso e a gente sabe, né? Ambientes que fortalecem uma pessoa te entregar uma palavra profética, um direcionamento, algo vindo do Senhor. Muitas vezes, se você for ler a Bíblia, né, muitas pessoas procuravam profetas para que esses pudessem falar com o Senhor e que, através desse relacionamento, dessa fala com Deus, que eles pudessem ter um direcionamento de como seguir sua vida.
E também, cara, é importante a gente pontuar aqui que nem sempre aquela vida de frequentar a igreja todos os dias, a vida religiosa, ela garante que você irá conversar com Deus. Às vezes um simples ato de você fazer uma oração genuína, né, de você ligar um louvor em casa, dentro do seu carro, de você ler a Bíblia, isso faz você conversar com Deus. Deus conversa com você em sentimentos, em imagens, nos sonhos, mas depende do que você coloca em prática. Eu acredito que quanto mais você busca se relacionar com o Senhor, mais Ele se revela para você, né? Então, o ambiente que você está é muito importante, né? Para que você atraia isso para a sua vida, mas também o seu relacionamento a dois ali, ó, a sua busca diária, a sua estar sempre ali meditando na palavra do Senhor. Muitas vezes você nunca recebeu uma palavra profética, mas se você pesquisar uma promessa, como eu disse, é só você abrir a Bíblia, que lá vai ter várias promessas para aqueles que acreditam, para aqueles que seguem as orientações do Senhor, né? Então, o recado que nós temos para dar hoje para vocês é para que vocês sejam persistentes ao processo, suportem o processo, não se deixem desistir no meio do caminho, não se deixem levar às vezes, o cansaço. O processo, gente, ele é dolorido sim, né? Quando a gente tem uma palavra do Senhor, um direcionamento, vai e faz isso, não significa que você não vai ter obstáculos. Não significa que o Senhor te deu uma palavra que você simplesmente vai caminhar livremente, que vai ser facilmente alcançada. Não significa isso. E até essas dificuldades também, elas são precisas, né? É necessário. Deus está te preparando. É através dela que Ele te molda para grandes desafios, para você poder cumprir o teu propósito. Quando você é resistente, quando você é forte no processo, no trilhar, que você vence isso, você pode ter certeza que a bênção do Senhor, ela vem sobre a sua vida. Ela vem porque eu mesma já passei por muitos processos que no momento a gente não entende e a gente acha muito difícil, muito doloroso de passar, porque de fato nós não conhecemos os planos de Deus nas nossas vidas, mas a gente tem que aceitar, confiar, termos a fé que Abraão teve e continuar no processo, continuar no caminho. Nós não podemos nos acovardar e deixar falar, o Senhor não me respondeu, está muito duro esse processo, porque, gente, uma coisa é verdade, quando o processo é muito difícil, quando o processo é muito doloroso, quando ele te traz um desconforto, que ele te tira ali da sua zona de conforto, você pode ter certeza que é porque as bênçãos são muito grandes. Com certeza. E também acho importante você falar que a gente precisa ser resiliente igual Davi foi, né? Ele enfrentou várias batalhas, venceu Golias, que era o gigante. Então, não foi nada fácil para Davi ser rei. Ele teve que enfrentar Saul, que tentou matá-lo, foi perseguido. Ele passou por diversas batalhas, enfrentou Golias. Ele teve todo um processo ali, a trilhar. Às vezes as pessoas enxergam as nossas vidas como simplesmente... a pessoa está naquele lugar, foi muito fácil chegar até ali, o Senhor abençoou, deu a palavra e colocou a pessoa ali. Gente, desculpa te falar, mas o Senhor, Ele não faz isso. E não é porque Ele não tem a capacidade de fazer, porque se Ele quisesse, Ele poderia sim pegar uma pessoa que está ali e colocar onde Ele quisesse, né? Mas Ele não faz porque nós precisamos desse tempo. Assim como uma fruta, ela precisa do tempo de amadurecimento, nós também precisamos, né? Se o Senhor coloca você naquele determinado local que Ele te prometeu e você não está preparado para enfrentar aquele lugar, você vai acabar perdendo a bênção. Eu oro todos os dias para o Senhor para que Ele me capacite, para que Ele não me dê nada além da minha capacidade. Sabe, eu sempre faço essa oração, porque eu vejo muitas pessoas que por diversas vezes não foram persistentes no processo, e quando o Senhor vem com uma bênção, elas não são capazes de suportar.
E não saber o que fazer, né? E não saber o que fazer. Tem muitos casos de pessoas que são abençoadas com um milagre, que são abençoadas através da sua vida com um cargo, com uma vitória, né? Em diversas áreas. Com a própria prosperidade, Com a própria prosperidade. Até mesmo a questão da riqueza. Nós temos que saber como administrar. Né? Muitas vezes você recebe o muito, mas a sua capacidade é muito baixa, a sua capacidade é muito pouca, e você acaba se perdendo. Eu já vi muitas pessoas, e é por isso que eu faço essa oração, muitas pessoas que, se o Senhor der, né, muito poder na vida daquela pessoa, se o Senhor der muita riqueza, aquela pessoa ela vai acabar se perdendo. E o que adianta o poder? O que adianta você ter riqueza, sendo que você acaba perdendo o que você tem de mais precioso, que é a presença do Senhor na sua vida? Então, a minha oração diária é para que Ele me dê aos poucos. Eu prefiro que eu passe por esse processo, que aos pouquinhos Ele vai colocando na minha vida, mas que eu vou sabendo como lidar com isso. Que aos poucos eu vou amadurecendo, que aos poucos eu vou crescendo, e de grão em grão a gente vai indo. E é muito bom também e saudável você ver as promessas de Deus cumprindo na sua vida, porque isso inibe diversas enfermidades na sua vida, como, por exemplo, a própria depressão. Né? Se a pessoa está tendo uma busca contínua e vem tendo resultados, vem tendo prosperidade, e ela está ali, em paralelo a isso, tendo um contato íntimo com Deus conversando com ela começa a ver que as promessas de Deus estão se cumprindo na vida dela. Aquilo ali é muito prazeroso, Carol. Né? Então a pessoa ela tá feliz com a vida, porque eu acho que o sucesso, a prosperidade, a riqueza não é sinônimo de falar assim, eu venci na vida. Né? Eu virei o jogo. Não é. É você também estar realizado. Né? Eu acho você está no caminho do seu propósito, seguindo seu propósito, com aquilo que o Senhor colocou. Eu já vi muitos casos de pessoas que oravam muito para que Deus trouxesse riqueza mesmo para a sua vida, para que Deus prosperasse na área profissional. E essas pessoas foram abençoadas, mas elas, por algumas vezes, elas ultrapassaram ali, pularam o processo, sabe? E quando elas recebem essa bênção, elas receberam uma bênção na área profissional, mas o que acontece? Acaba com a área pessoal. Muitas famílias acabam, por quê? Porque a pessoa deixou com que aquela riqueza, que era para ter sido uma bênção na vida, não só dessa pessoa, mas de toda a família, deixou aquela riqueza subir a cabeça. E às vezes acaba um casamento, às vezes acaba uma família, por simplesmente não ter amadurecido e não estar com a sua capacidade para receber aquilo que o Senhor tem. Eles eram tão pobres que só tinha dinheiro, né? Então nós temos sempre, gente, que pedir para que o Senhor nos dê capacidade, que Ele nos dê capacidade, porque eu falo que o que eu tenho de mais precioso na vida é a presença do Espírito Santo nela, né? Comigo diariamente. E eu jamais gostaria de viver uma vida perdendo essa presença, perdendo esse amor do Senhor. Então, para que eu não perca isso, que eu tenha capacidade naquilo que Ele vai me proporcionar, naquilo que Ele tem para a minha vida, né? Que eu esteja realmente preparada. Porque se você passa pelo processo, se você está preparado para receber algo, quando você recebe, aquela bênção ela não para em você. Você consegue abençoar mais vidas através daquilo que você recebe. E gerações a gerações, né? Exatamente. Você sabe que você está capacitado, você sabe que você está ali seguindo o seu propósito quando ele não termina em você. Quando simplesmente a bênção não foi, Guilherme, eu vou te dar uma palavra, uma bênção de que você vai ser rico. E isso daí acabaria por diversas vezes apenas na sua vida. Mas você vê que você teve capacidade quando você pega aquela riqueza e você consegue transformar ela para toda uma geração, você consegue transformar ela na vida dos seus filhos, dos seus netos, quando você realmente deixa um legado. Quando aquela bênção não termina. E quando você está ao lado de uma pessoa que ela
tá cheia dessa capacidade, a bênção ela é até estendida. Do esposo para a mulher. Aquela bênção ela vem em duplicidade para a família. Carol, até lembrei que agora eu quero deixar aí para os nossos ouvintes. No culto, se eu não me engano, uns 2 domingos atrás, eu recebi uma palavra profética que ela também vem sendo de alimento diário todos os dias para mim aqui no trabalho. A pessoa lá da igreja veio, me chamou, falou: preciso falar com você. Deus mandou uma mensagem. E sabe, parece um WhatsApp. E quando eu entrei na igreja, eu sentei ali, eu falei assim, eu acho que essa pessoa vai vir conversar comigo, já senti. E ela falou assim, Deus pediu para me dizer para você que você hoje parece uma árvore muito bonita e cheia de frutos, e que você está ajudando várias outras pessoas, você está ramificando a bênção que Deus está fazendo em tua vida para outras pessoas. Então, outras pessoas também estão colhendo dessa bênção através da tua vida. Uau. Achei muito marcante isso, porque foi nessa semana eu vi um favor de Deus na minha vida. Na empresa mesmo, na consultora, a gente está podendo abençoar várias outras pessoas através do tamanho do nosso trabalho, né? Através da nossa qualidade de serviço, da nossa presteza com os nossos clientes. A gente está podendo... Vidas têm sido abençoadas. Vidas têm sido abençoadas. A gente vem trazendo várias condições para os nossos prestadores de serviço também poderem prosperar junto conosco. Muito gratificante. E olha para você ver, o ambiente que você estava, né, que foi lá na igreja, te levou a receber essa palavra. Sim. Então, isso é a importância que eu falo para vocês do ambiente, que muitas vezes as pessoas falam: mas o Senhor não falou comigo, o Senhor não me deu um direcionamento do que eu devo fazer da minha vida, de qual caminho eu devo seguir. Mas espera aí, você está procurando essa palavra? Você tem orado para que o Senhor te responda, para que Ele venha de encontro a você? Quais lugares você tem ido? Você está procurando receber uma palavra profética numa balada? No barzinho, você está ali sentado? Claro que pode acontecer, né? Mas assim, você está em um ambiente que gera essa palavra profética, que gera a presença do Senhor, a possibilidade é muito maior. Né? O sinal do WhatsApp vai funcionar muito melhor. Vai funcionar muito melhor nesses ambientes. E a questão da palavra que você recebeu, com certeza. Você está recebendo uma bênção, e você tendo capacidade para receber essa bênção, você vai abençoar muitas outras pessoas, né, que estão ao seu redor, que vão também colher dessa unção que o Senhor dá, né? Bom, pessoal, esse foi o nosso episódio de hoje. Então, que vocês sejam persistentes no processo, não desistam nessa caminhada, procurem a palavra do Senhor, procure o direcionamento, peça para que o Senhor venha falar com você, e durante esse caminho que você não desista, né? Que você seja assim como Davi, né? Que você seja assim como Abraão, que você tenha fé. Que você tenha fé, acredite naquele que te prometeu, que o tempo pode ser diferente, mas ele vai cumprir. E no tempo que ele determinar, porque com certeza vai ser o tempo exato para aquela bênção vir sobre a sua vida. Mais uma vez, muito obrigada, meu amor, por estar aqui compartilhando conosco. Eu que agradeço a participação. Você é sempre muito bem-vindo aqui, tá? Obrigado. E aquela árvore de frutos linda, acho que ela quis falar de você. Arrasei nessa, hein, Enio? Você gostou, né? Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês. Compartilhe esse episódio com mais pessoas. Fiquem com Deus e até a próxima.